Bom, abrimos a nossa noite de hoje escavando um pouquinho mais de história. E você, o que você sabe? A profissão de arqueólogo. Você vai assim, imaginar escavações, a descoberta de peças que nos contam mais sobre a história das civilizações. Isso é a maior viagem, para mim é curioso, é intrigante, é especial. Você não acha? Bom, eu acho. Bom, vamos saber mais sobre essa profissão com a ajuda desse doutor em teologia bíblica, socorro, pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews University. Estou recebendo o Rodrigo Silva. Boa noite. É um prazer estar com você no seu programa aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Fica à vontade. Uma das minhas grandes e imensas paixões é a arqueologia. Então, eu vou deitar e rolar agora contigo. É um fascínio, aqui. Viu? Bom, a arqueologia sempre foi uma profissão muito curiosa. Até eu, quando garoto, queria fazer geologia e depois me aperfeiçoar em arqueologia. Explica para mim o que é exatamente o que faz um arqueólogo. Bom, na verdade, Rony, o arqueólogo é aquele que faz um levantamento do passado da humanidade através dos objetos que essa humanidade deixou. Houve uma época em que a arqueologia era quase confundida com uma caça aos tesouros. O que interessava era um copo de ouro, o famoso Santo Graal das lendas medievais, dos Cavaleiros Cruzados, Templários, mas depois a arqueologia teve áreas de seriedade científica. Então, um copo, até o lixo da antiguidade, me ajuda a entender o passado, e se eu posso colocar uma pitada de filosofia nisso, para compreender o presente e não cometer erros do passado no futuro. Correto, corretíssimo. Muitas pessoas também confundem essa história, dizem que o arqueólogo, ele escava fósseis de dinossauros, isso me incomoda muito. É verdade. Mas, na verdade, essa função é do paleontólogo. Uhum. Por quê? A diferença entre os dois eu queria que você explicasse, de uma forma mais didática até, porque eu falei aqui uma coisa muito simplista, mas você, como arqueólogo, podia falar da diferença entre paleontologia e arqueologia. Se você me permite, eu vou dar um exemplo cinematográfico para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Tá. Eu diria que o paleontólogo é o Jurassic Park. Sim, Jurassic Park. Tá bom? E o arqueólogo é o Indiana Jones. O paleontólogo, ele lida mais com camadas geológicas, aqui nós temos, por exemplo, algumas imagens, isso aqui possivelmente é de paleontologia, porque ele está escavando um fóssil, tá vendo? Fósseis de dinossauros, de répteis que já não existem mais, esse é o trabalho do paleontólogo, então ele trabalha com o período Jurássico, Cretáceo, Mesozoico, Fanerozoico, a evolução das espécies, coisas dessa natureza. E há outras linhas de interpretação também, não só do evolucionismo, há outras linhas também. Já o arqueólogo, ele trabalha com tudo que vem da origem da escrita para cá. Embora alguns arqueólogos trabalham também com o período pré-escrita, a maior parte deles é realmente a história das civilizações. Então nós lidamos com a origem da escrita, os sumérios, invenção da escrita, da roda, da agricultura, o assentamento das pessoas na Suméria, que é o atual Iraque ali, até os dias atuais. Agora nós já temos cenas do Indiana Jones. Esse é o mais famoso arqueólogo do cinema. Né? Infelizmente a coisa não é tanto assim como o filme mostra, mas vê uma boa propaganda para a profissão. Viu? Sem dúvida alguma. Esse aí já é a Múmia. Esse é a Múmia, já é outro filme já. Esse é a Múmia. É lógico, como eu falei, o fascínio do cinema não expressa a realidade. Com todo certeza, mas tem que glamorizar. Tem que glamorizar, mas não deixa de ser uma propaganda interessante, viu? Mas a arqueologia sempre foi retratada no cinema de uma forma, eu diria, fantasiosa, mas ao mesmo tempo emocionante, né? Vide o que a gente acabou de ver aí, né? Tem o Parque dos Dinossauros, tem o Indiana Jones. Angelina Jolie. Angelina Jolie, é Lara Croft, né? Isso. Bom, agora, fala de verdade, vocês vivem essas aventuras mesmo, Rodrigo? Olha, o primeiro fascínio da arqueologia, eu vou falar especificamente no meu caso, que há várias linhas da arqueologia. A arqueologia brasileira, a arqueologia grega, a arqueologia romana, a arqueologia do Mediterrâneo. Eu trabalho com o que a gente chama de arqueologia bíblica. Tá. E como a Bíblia é um livro especial para muitas pessoas, para mim, eu não posso perder o romantismo. Eu estou falando para uma pessoa que conhece isso de cadeira para a sua carreira artística. O arqueólogo, ele tem que ter algo do romantismo também. Não pode ser apenas uma coisa fria, que não desperte emoção. Quando eu estou pegando, nós vamos ver alguns objetos daqui a pouco, uma moeda, um copo, um pedaço de cerâmica que pertenceu a alguém que viveu naqueles tempos, é como você ver uma fotografia de alguém que você ama muito e não está com você mais. Que maravilhoso isso. Você entende? Aquilo traz lembranças. Eu vou dar um exemplo, se você me permite. Claro.
falando do Padre Nosso pro Vigário com alguém que é da área da música. Imagine que você lançou vários discos na sua carreira. Sim. Mas suponhamos que um casal romântico, há 15, 20 anos atrás, o rapaz deu um disco autografado, que você autografou, falou, olha, minha namorada é sua fã. E você autografou aquele disco, entregou e ele deu de presente para ela. E vamos supor que esse casal hoje já está casado há muitos anos e tudo mais. Quando aquele disco foi comprado na loja, ele era mais um disco de Rony Von, havia vários ali. Mas a partir do momento que você autografou e ele deu para ela como um símbolo de amor, aquele disco do Rony Von não tem mais preço. Ele passou a ser símbolo de uma história. A história dos dois, que ele foi até você, pediu autógrafo. Tá bacana essa analogia. É essa analogia que eu faço das peças que eu encontro. Elas são peças que me retratam uma história que, para mim, tem um significado muito marcante, que é a história da Bíblia Sagrada. Bom, eu estou vendo aí pergaminho, eu estou vendo aí escrita cuneiforme. Eu quero que você... Essas moedas aí, o que é isso? Bom, vamos começar pelas moedas. Com exceção de 2 moedas aqui, eu trouxe apenas réplicas ou cópias por causa no museu. Me permita dizer, nós temos um museu de arqueologia bíblica aqui em São Paulo. Aonde? Eu vou correndo lá. Por favor, você vai ser meu convidado, eu vou ser o seu Cicerone. Quem tiver interesse, é 19 o número do telefone, 19 3858 9033. Qual câmera é essa aqui? 19 3858 9033. Marque lá, a gente uma visita, é região de Campinas. Eu estou a 60 quilômetros de Campinas, no Centro Universitário Adventista. Nós temos mais de 2.000 peças lá. E que sonho. E lá são originais. Esse é um sextécio? Esse aqui não, esse aqui é um denário. Um denário, tá. E só para você ter noção, esse denário que está na minha mão aqui, vou esperar a câmera dar um foco para o pessoal de casa ver, ele tem um rosto aqui de Tibério César. Olha. Só ajudar aqui. Tibério, uma vez no Evangelho, Jesus falou assim, eles perguntaram se era lícito dar imposto a César. Jesus pegou uma moeda dessa, essa aqui é original, e colocou na mão e falou o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele mostrou o rosto do imperador aqui. Puxa, eu estou pegando uma... Que coisa emocionante. Eu estou pegando uma moeda com a efígie de Tibério César. E coloca o romance nisso. Lembra a analogia do disco? Sim. Alguém que pegou nisso viveu naquela época. Não é uma coisa... Isso para mim é uma coisa mais do que sensacional. Gente, é emocionante. Eu estou emocionado, estou arrepiado. Viu? Você acredita nisso? Então eu vou te fazer até um presente aqui, Rony. Eu trouxe para você um livro, que depois eu vou te dar um livro que eu escrevi. Mas além do livro, pela admiração que eu tenho por você, eu vou te dar uma... Não posso dar a original, eu vou te dar uma cópia. Essa cópia aqui é a moeda do templo. Deixa eu só mostrar primeiro pro pessoal de casa, aí depois eu vou presentear para você. Obrigado, querido, obrigado. É uma lembrança, Rodrigo. Essa é uma cópia, deixa-me virar aqui, só um minutinho, ficou de cabeça para baixo. Televisão ao vivo é assim, viu? Então aqui você tem uma moeda de Melcarte, rei de Tiro. Essa moeda aqui usada no templo de Jerusalém, no tempo de Cristo. Então, era uma moeda de prata. Curiosamente, quando Judas trai Cristo, ele recebe 30 moedas de prata. Dessa aqui? Dessa aí. Mas por que Fenícia? Porque a Fenícia produzia a moeda com a maior pureza de prata, 98% de prata. E como os judeus só usavam prata no templo, essa moeda era a única que era aceita pelos sacerdotes. Aí vem a ironia da história. Judas ganhou moedas sagradas para atrair Cristo. E como a Páscoa está se aproximando aí, eu acho que é bem provável essa é sua. Essa é sua. Pode voltar, já tá. Viu? Essa é sua de lembrança. Obrigado, e depois querido. eu te dou o livro também. Obrigado. Eu quero falar do livro também. Vamos continuar, então. Isso aqui é uma lâmpada daquela época, Uma lâmpada, as pessoas hoje têm energia elétrica, não imaginam, mas no tempo de Cristo, essa lâmpada que você está vendo aí na sua casa, ela está alimentada com azeite de oliva. Eu peguei um barbante aqui e coloquei azeite de oliva. Se o programa durar 4 horas você tem essa iluminação aí. Por isso, na época não havia querosene, não havia gás de cozinha, como nós temos hoje. O combustível das lâmpadas caseiras era o azeite de oliva. Por isso que a azeitona é tão importante no Oriente Médio. Por isso que o azeite de oliva que nós temos aqui veio pelo Brasil através de Espanha e Portugal por causa da presença dos árabes na Península Ibérica. A invasão moura lá. Naquela época, a azeitona era importante. 500 anos os caras passaram lá? 500 anos. Por isso que tanto é que sabe como é que é a azeitona em árabe? Não. Azutuna. Azutuna, como nós chamamos azeitona em português. Esse nome vem do árabe. E é interessante que eles usavam a azeitona para fazer remédio, comida, cosmético, sabão.
alimentar a lamparina, que imagine se nós estivéssemos no estúdio, não houvesse todas essas lâmpadas de LED, a energia elétrica, nós precisaríamos disso aqui. Então era muito importante isso aí para a vida diária de alguém que vivesse naquele tempo. Bom, continuando. Continuando, outra peça aqui, se você me permite mostrar, já que falamos da Páscoa e da traição de Cristo, eu quero chamar a atenção dessa aqui, Rony. Que peça é essa? Essa aqui, a original dessa peça está no Museu de Israel. É a única réplica que nós temos no Brasil, é essa. Por quê? Quem está em casa pode não entender o que é isso, mas em 1967, os tratores, depois da Guerra de 6 Dias, estavam fazendo uma terraplenagem Givat HaMivtar em Israel. E encontraram um caixão com ossos, e um dos ossos do calcanhar do indivíduo tinha um prego. Vou pedir para focar de novo aqui para as pessoas verem em casa. Havia um prego aqui, como vocês estão vendo, e a ponta do prego torta. Esse prego romano indicava que a pessoa que estava sepultada ali tinha sido crucificada. É o único exemplar de um crucificado que foi encontrado até hoje. Que era a prática romana, desde a época dos cartaginenses, os fenícios também. Mas por que milhares de pessoas foram crucificadas e nós só temos um exemplar de um corpo, de um ossado de um crucificado? É porque os crucificados normalmente não tinham direito a um sepultamento digno. O corpo deles era jogado numa piscina de areia para putrefazer e ali acabar. Os únicos casos excepcionais que eu tenho na história é de Jesus Cristo, que Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo dele. E esse caso aqui, inclusive o nome desse sujeito eu sei, porque estava escrito na tampa do caixão dele. Yohanan ben Hagakol. E hoje está no Museu de Israel o caixão dele, que era de pedra, e o único exemplar que nós temos de um crucificado. Isso aqui é alabastro, né? O alabastro, que também tem uma relação com o Novo Testamento. O alabastro era o vaso, era uma pedra, e dentro dela foi colocado um perfume, o nardo, que era um perfume muito importante, e Maria Madalena, segundo o Evangelho, trouxe e começou a ungir os pés de Jesus, e é uma cena muito bonita nos Evangelhos. Ali. Olha que bonitinho. E esse papiro aí? O papiro que eu trouxe, esse papiro, ele é para dar para as pessoas que estão em casa uma breve ideia da história da escrita, né? Uma das mais antigas formas de escrita, vou mostrar daqui a pouquinho ali, seria a argila. Eu deixei por último, que é a minha paixão. Mas depois da argila veio o papiro, que era feito de uma planta do Egito. Não é semelhante ao papiro que temos no Brasil, não. É um outro tipo de papiro. E no papiro eles escreviam, produziam, e a folha de papiro era muito cara. Essa moeda que eu lhe dei, ela equivaleria, na época de Cristo, a 1 dia de trabalho braçal. Você trabalharia 1 dia para ganhar uma moeda dessa. Uma folha de papiro custaria de 2 a 4 dias de trabalho. Era muito caro o papel na época, muito caro produzir um livro. Agora eu vou dizer, isto aqui... Aí vem... Claro que isso aí deve ser uma réplica também. Mas nós temos originais no museu. Quando você for lá, você é meu convidado, vai ver os originais. Com toda certeza eu vou. Essa é escrita cuneiforme. Olha isso aí. Como é que vocês conseguem decifrar o que está escrito aí? E o pior é que as originais são todas quebradas, partidas, tudo. Mas dá para ler. Sim. Você sabe que no museu, quando você for lá, o pessoal for visitar, eu tenho um tijolo que alguém trouxe do Iraque. E quando visitou o nosso museu, eu falei, olha, do Iraque... A Babilônia, tudo Eu tenho um tijolo com os desenhos. Está mais de 40 anos na minha casa. Quando eu fui lá, e eu traduzi, porque eu leio acadiano. Lá estava escrito... Você, seu louco, lê acadiano? O nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. Olha. E fizemos uma datação com a USP. Valeu, está correto. Não, aí não é carbono 14 só com material orgânico. Nós usamos termoluminescência. Carbono 14 é com ossos, madeira, essa coisa toda. E encontrando Nabucodonosor e do pai dele. Para quem não sabe, você com certeza, como apaixonado da história, sabe, é um rei importante mencionado na Bíblia. Imagina. E esse tablete que está aqui é o mais antigo poema de amor da Suméria. Ai, que coisa e tem frases muito análogas ao livro de Cantares da Bíblia. Sim, então, isso aí de fato é a primeira escrita? Velho? Exatamente, a primeira escrita. Então, eu estou apresentando para um cantor da música brasileira uma música de amor sumeriana. Ai, que coisa mais e aqui você tem 4.000 anos de distância entre um e o outro. Ai, que coisa. Essa pauta é sua, André? Eu quero mais. Tá? Quero mais. Bom, Sexta-feira Santa está se aproximando agora e é possível, você acha que é possível provar a existência desses personagens bíblicos através desses objetos ou de outros? Há vários deles. A arqueologia como um todo, seja ela suméria, fenícia, romana, grega, eu só posso encontrar 5% ou menos do que aconteceu.
95% estão desaparecidos ou foram roubo de saqueadores e tudo mais. O mesmo acontece com a arqueologia bíblica. Eu não posso provar para você a existência de cada uma das personagens mencionadas ali, porém, muitas delas já foram. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas pensavam que Jesus era um mito. Hoje eu tenho Suetônio, que menciona Cristo, Tácito menciona Suetônio, Plínio, o moço, menciona Cristo, Flávio, Joséfo. Então nós temos muitas evidências que Jesus existiu. Também de pessoas que viveram na época de Cristo. Pôncio Pilatos, foi encontrada uma pedra em Cesareia Marítima com o nome dele. E, além disso, a arqueologia ilumina o dia a dia daquele tempo. Para terminar só a minha fala aqui, você vê a lâmpada que chamou atenção. Imagine que em Israel havia uma cidade no norte de Israel chamada Itzfat. Numa escuridão tremenda, as pessoas se admiravam que aqui do Mar da Galileia você via as lâmpadas de Itzfat acendendo. Para eles era uma maravilha, quilômetros a lampadazinha. Jesus um dia falou o seguinte: vocês perceberam? Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Assim brilhe também a luz de vocês, para que as pessoas vejam essa luz e glorifiquem a Deus que está no céu. Quando a gente mostra uma lamparina dessa, explica Itzfat, o texto bíblico salta quase de maneira tridimensional. E é um dos papéis que eu procuro fazer, ajudar a compreensão contextual da Bíblia Sagrada. Outra coisa, você como um arqueólogo bíblico, eu queria fazer duas perguntinhas. Eu não poderia deixar de perguntar isso. Primeiro, você de fato acredita na existência do Santo Graal? Eu ainda vou falar mais, a Arca da Aliança, enfim, essas coisas que... De fato, será que isso existiu? Não, eu tenho minhas profundas dúvidas. Eu também tenho. Tenho. Sabe, essa coisa dos Cavaleiros Templários, que levaram para aqui, para ali, para colar, e Tom Indiana Jones na parada. Então, eu acho acredito. Que tem dois extremos e eu procuro encontrar o centro, Rony. O primeiro extremo é pegar tudo da religião, da fé e falar que é bobagem, jogar no lixo e, como dizem, jogar fora água suja, bacia e o menino junto. Não faça isso. Tem um outro extremo, que é o extremo do pietismo gratuito, do fideísmo, tudo é uma maravilha, a pedra que solta energia, o Santo Graal. Eu não acredito muito nisso. Até Israel, embora eu valorizo muito, eu não gostaria de fazer daquilo um objeto de idolatria. Claro. Você entende? Ou de comércio religioso e não da fé. Claro. Qual que é o centro? É estudar com seriedade aquilo ali, a Bíblia, e ver que tem coisas que são factuais. Eu, por exemplo, não tenho medo de dizer que eu acredito em Deus, tenho a minha fé, e é uma fé solidificada também em razões acadêmicas. Eu não faço uma distinção entre o lado racional e o lado da fé. Eu não faço isso, porque nós temos grandes intelectuais da história que acreditavam em Deus. Que me perdoem os ateus, mas não tenho fé suficiente para ser um ateu. O ateísmo também é fé. Com certeza. Né? E há ateus que admitem isso. Por mais que alguns vão escrever uma cartinha aqui para o programa negando o que nós estamos falando, mas há ateus que admitem que o ateísmo realmente é uma questão de fé. Sem dúvida. Bom, dá para mostrar a capa do livro dele? Então vamos mostrar a capa do livro. Esse chama-se Escavando a Verdade. E com a moeda também é seu agora, viu? Obrigado. Eu só vou começar a ler hoje. Rodrigo, você quer deixar algum recado? Olha, apenas, só olhar para o pessoal, primeiro eu quero agradecer a todos os telespectadores e falei que é um prazer estar aqui no programa do Rony Von. E se você quiser conhecer o nosso museu lá, 19-3858-9033, vai ser um prazer recebê-lo lá. E sempre que você quiser, estou à disposição. E agora você fez uma promessa que irá nos visitar lá, né? E volta amanhã aqui, tá? Muito obrigado. Rodrigo Silva, obrigado, querido. Eu que agradeço, foi um prazer.